Amém, irmãos? 1 Coríntios 9, a partir do versículo 23, a palavra de Deus, ela nos diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, ou, conforme algumas traduções, não venha eu ser reprovado. Amém? Meus queridos irmãos, esse é o último domingo do ano de 2020, né? E aprove Deus dar a nós mais uma oportunidade de fazer deste momento um momento de celebração e agradecimento a Deus. Sentimos a falta de muitos dos irmãos e lamentamos por isso, mas quero aqui me alegrar por você que veio, né? Por você que aqui está, e eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. A mensagem que eu quero compartilhar, ela tem como título A Vida Cristã e a Missão. Ou poderíamos, trocar um pouco essas palavras, a missão na vida cristã. Eu quero, a partir de hoje, meus irmãos, e entrar no ano de 2021 adiante, trazendo, abordando este assunto, este tema sobre vida cristã e os muitos aspectos da vida cristã. E um deles é a missão. Os irmãos sabem que nós temos muitos aspectos na nossa vida cristã. Diríamos assim, o bom testemunho, o servir, o adorar, e aí a gente precisa entender qual é o conceito de adorar, o que significa adorar, cultuar a Deus, e o aspecto de nós fazermos a missão, porque Deus nos tem dado uma missão. Amém? E aí eu queria de imediato, iniciando esta reflexão em cima desse tema, desse título, a vida cristã e a missão, ou a missão na vida cristã, eu quero lhe perguntar, o que seria, se eu lhe perguntasse, como você me responderia esta pergunta, o que seria a vida cristã para você? Se você pudesse dizer em poucas palavras, se você pudesse dizer em uma ou duas frases apenas, em cima dessa pergunta, o que você responderia? O que seria a vida cristã? Irmãos, nós sabemos que infelizmente os dias atuais têm sido bastante difíceis sob alguns aspectos, até porque o conceito de vida cristã para muitas das pessoas está bastante distorcido, não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus apresenta para nós. As pessoas, muitas delas, têm ouvido um evangelho, como a gente diz, um evangelho como que palatável, um discurso que vai ao encontro, sim, das suas expectativas. Todavia, as expectativas das pessoas, elas nem sempre estão de acordo com aquilo que Deus, no seu projeto, lança como propósito, como proposta para a vida do ser humano. Então, muitas vezes as pessoas, elas vêm, adentram ao evangelho motivados por um discurso que, diríamos, em parte propaga a verdade de Deus, mas omite outra parte. Então, por isso a razão de muitos acabarem desistindo facilmente da caminhada com Deus, porque lá atrás elas ouviram um evangelho que na caminhada elas foram descobrindo que ele vai muito além do que o discurso que se ouviu lá atrás. Então muitas vezes aquele discurso do tipo, vem para Jesus porque a tua vida ela só vai ser mil maravilhas, vem para Jesus porque você não terá problemas, vem para Jesus porque você não terá dificuldades. Esse não é o evangelho autêntico. O evangelho autêntico é aquele que nos traz
para o compromisso, para a responsabilidade, e a responsabilidade por vezes vai ter ali situações difíceis. Amém, meus irmãos? A gente precisa ter esta compreensão. Por exemplo, Jesus Cristo, Ele foi aquele que convidou, Ele cativava pessoas, muitas delas necessitadas, vidas afligidas, vidas que precisavam de um socorro, e Jesus ia e lhe prestava o socorro. Só que Jesus, ao mesmo tempo, Ele era muito claro e direto em dizer àquela multidão de discípulos, falando para eles: aquele que quer vir após mim, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Jesus em nenhum momento as iludiu com um discurso fácil, com um projeto de ser um discípulo dele com uma vida fácil. Jesus disse: tem as suas dificuldades, e para ser o meu discípulo precisa encarar todas elas. Os apóstolos acompanharam esse discurso. Os apóstolos, meus irmãos, eles ali replicaram esse discurso de Jesus. Isto porque eles vivenciaram esta realidade, tanto no tempo em que eles estavam acompanhados pelo Mestre, mas também depois, quando Jesus subiu, foi aos céus e deixou para eles a missão. Todos eles estavam plenamente cientes do que era a vida cristã, vida de dificuldades. E quem discursou muito disso, não apenas um ou dois apóstolos, mas todos eles, mas como a gente aqui faz muito uso de dois deles, Pedro e Paulo. Paulo é aquele que discursava, ele dizia: importa que é com muitas tribulações entrarmos no reino dos céus. O apóstolo Pedro da mesma forma. E não nos foi dado apenas o privilégio de crermos no Senhor Jesus, não nos foi dado apenas a graça de crer no Senhor Jesus, mas também de padecer no nome dele, disse o apóstolo Paulo. Amém? O próprio apóstolo Paulo, quando ainda Saulo, naquele episódio de Atos 9, em que ele vai ter a sua experiência de conversão, nós conhecemos bem essa história da conversão de Saulo. Ele está lá depois de 3 dias numa rua, na cidade de Damasco, numa rua chamada Direita, e Deus então Jesus levanta um de seus discípulos, Ananias, e diz: vai até a rua chamada Direita, numa casa tal, e lá vai estar Saulo orando. E dentre as palavras que Ananias deveria dizer para Saulo, uma delas é: porque ele vai ver o quanto, ele vai perceber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ou seja, Saulo foi convocado a ser um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, não sendo iludido, mas sendo colocado à realidade do que é ser um servo de Jesus. Sabe, meus irmãos, que eu estava, enquanto meditando e pensando nessa palavra, veio aquele famoso versículo que está em Samuel, 1 Samuel 7,12, se eu não me engano, 7,15. Até aqui nos ajudou o Senhor. Todos nós conhecemos este versículo, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. A pergunta que fica, enquanto eu refleti em cima desta mensagem, veio ao meu coração essa pergunta: e você? E você, até aqui tem ajudado o Senhor? Não que Deus precise da nossa ajuda, não que Deus necessite da nossa cooperação, mas Ele nos concedeu como um privilégio, uma honra. Amém, meus irmãos? Então, a gente diz: até aqui nos ajudou o Senhor, e graças a Deus, porque eu acredito que todos nós podemos testemunhar desta verdade. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas a pergunta é: e até aqui nós temos cooperado com o Senhor? Até aqui nós temos nos envolvido na causa do Senhor? Porque é isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto. O apóstolo Paulo, podemos assim dizer, quando ele dá início a esse texto que nós lemos lá no versículo 23, ele usa a palavra causa. Tudo faço por causa do Evangelho. Mas eu poderia aqui traduzir: tudo faço pela causa do Evangelho. O que é uma causa, meus irmãos? É algo que você defende, que você acredita. Existem muitas causas lá fora. Existem aqueles que defendem a causa da ecologia, e eles vão até o fim para defender a natureza, a ecologia.
Existe um grupo extremamente ativista, eles são extremamente fortes, atuantes, que é o Greenpeace. O Greenpeace ele faz qualquer coisa, porque os integrantes do Greenpeace, que é uma ONG internacional, eles se propõem a qualquer coisa, até mesmo se necessário, arriscar a própria vida em defesa da causa que eles acreditam ser legítima, a defesa da ecologia. Então eles invadem, por exemplo, aqui no Brasil, né? O Greenpeace ele vai lá na Amazonas, eles invadem os madeireiros, eles se expõem ao risco para defender a Amazonas, porque eles dizem que a Amazônia não pode ser destruída. Eles muitas vezes vão em alto mar, enfim, tantas coisas que eles fazem. Aqueles que defendem a causa dos animais, aqueles que defendem a causa pela vida da criança, por exemplo, contra o aborto. Infelizmente existem aqueles que defendem a causa do aborto, por incrível que pareça, e eles vão lutar, porque eles acreditam que é uma causa que eles têm que defender. Nós, por exemplo, temos uma causa que é lutar contra as drogas, amém? Mas há aqueles que infelizmente defendem a causa da legalização das drogas. Enfim, existem muitas causas que ali fora são bandeiras que as pessoas levantam e elas vão até os extremos, elas vão lutar por aquela causa. E qual é a causa do Evangelho, meus irmãos? Qual é a causa da igreja, melhor dizendo? É o Evangelho. A nossa missão é o Evangelho. É por isso que Paulo aqui diz: tudo faço por causa do Evangelho, ou tudo faço pela causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador dele, a fim de me tornar um ajudante na obra do Senhor. Então, voltando à pergunta que antes fiz, até aqui nos ajudou o Senhor, mas a pergunta é: diante da missão, da responsabilidade que eu e você temos, se Deus perguntasse para nós: eu tenho até aqui te ajudado, e você até aqui tem me ajudado, tem cooperado na minha causa, nessa missão, você tem feito do Evangelho a tua bandeira? É uma pergunta que fica como reflexão para todos nós. E eu queria aqui ler esse versículo, o versículo de número 23, em algumas diferentes traduções. A que nós estamos lendo é a Revista Atualizada, mas existem outras 3 pelo menos. Na versão linguagem de hoje diz: faço tudo isso por causa ou pela causa do Evangelho, a fim de me tornar parte nas suas bênçãos. Tu vê um pouco diferente. Na versão NBV, que é a Bíblia Viva, faço isso para levar o Evangelho a eles e também pela bênção que recebo quando os vejo vir a Cristo. E por fim, na versão revista e corrigida, eu faço isso por causa do Evangelho, para ser participante dele. Se nós pegarmos todas estas versões, sabe qual é a conclusão que eu, ali estudando e procurando trazer desse texto uma mensagem, o Senhor me trouxe ao coração uma compreensão, meus irmãos, pegando estas 4 versões, dentre tantas outras que nós poderíamos aqui pegar. Que ser alguém que está envolvido na missão, ser alguém que é cooperador no Evangelho, faz de nós abençoados e abençoadores. É como se Paulo dissesse nessas versões diferentes: quando eu me envolvo, quando eu me comprometo, eu estou sendo um abençoador. Como é maravilhoso, meus irmãos, quando nós levamos este Evangelho que é o poder de Deus, esse Evangelho que transforma, que liberta, que muda histórias, que muda vidas. Não é assim? Não foi isso que o Evangelho fez na tua vida? Não foi isso que o Evangelho causou na tua vida? Quem de nós outrora vivíamos numa vida completamente de engano, nas trevas, iludidos, buscando tantas coisas lá fora, mas de repente um dia o Evangelho nos alcançou, esta palavra alcançou o nosso coração e mudou a nossa história, mudou a nossa realidade, nos abençoou. Hoje somos filhos e filhas do Senhor, pertencemos à igreja de Jesus, amém? Então, quando você faz isso, quando você leva o Evangelho, e esse Evangelho alcança muitas vidas, alcança muitos corações, ele está abençoando aquelas vidas, mas ao mesmo tempo, eu e você somos abençoados. É você encarar a missão não como um peso, mas como um prazer, como que
uma honra, uma alegria em poder dizer obrigado, Senhor, porque eu me sinto abençoado em levar a tua palavra. Principalmente nas versões linguagem de hoje, na NBV. A linguagem de hoje diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar parte nas suas bênçãos. Mas na NBV diz: faço isso para levar o Evangelho a eles e também pela bênção que recebo quando os vejo vir a Cristo. Eu sou abençoado, e eu acredito que você é abençoado toda vez que você percebe que uma vida é transformada através do trabalho que Deus realizou na tua vida ou através da tua vida. Você sendo um instrumento para levar a mensagem de Jesus Cristo às pessoas lá fora. Para que nós hoje, meus irmãos, possamos exercer dessa responsabilidade, eu quero aqui trazer 3 princípios que eu encontrei no texto e que são extremamente importantes para que nós possamos cumprir com a missão que Deus nos deu. Não sei se os irmãos perceberam, mas o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia, ele usa de um comparativo. Ele pega a figura de um atleta. Os irmãos perceberam que todo o texto ele vai discorrer pegando como exemplo a figura de um atleta. Por que de um atleta, meus irmãos? A igreja de Corinto, as pessoas, os cidadãos de Corinto, estavam familiarizados com os jogos que naquela época já se realizavam. Não sei se os irmãos sabem, mas os Jogos Olímpicos, eles são antigos, né? Olímpicos porque vêm dos deuses do Olimpo. Então naquela época tinha todo esse paganismo nos Jogos Olímpicos. Eles eram realizados na Grécia, de 4 em 4 anos. Mas em Corinto, na cidade de Corinto, eram realizados de 3 em 3 anos os Jogos Hípicos, muito parecido com os Jogos Olímpicos. Então haviam ali atletas das mais diversas modalidades. E quando eu vejo o apóstolo Paulo aqui usando a figura de alguns atletas, pelo menos 2 se destacam. Eu pelo menos imagino que é o atleta de corrida de resistência e o outro é um lutador, porque ele vai citar o exemplo, né? E assim luto eu, desferindo não como que golpe no ar. Ele está pegando o exemplo de um lutador. Tanto é que na versão linguagem de hoje vai usar a palavra boxe. Mas eu acredito que no original não tem boxe, né, irmãos? É o pessoal da linguagem de hoje que usou e aplicou no texto. Mas o que Paulo está dizendo é: a nossa vida, meus irmãos, na missão que Deus nos deu, ela é muito semelhante à de um atleta. Em que aspecto? Ou quais os aspectos, quais os princípios que Paulo aqui ele vai usar? E é interessante porque antes de propriamente entrar nesses princípios, irmãos, o apóstolo Paulo ele fazia muito isso, o uso, né, de analogias. Ele, por exemplo, para comparar a dinâmica da igreja, ele compara com o quê? Com o corpo. Ele não disse Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, e nesse corpo cada um é um membro. Então é uma analogia. Ele vai fazer a analogia do casamento. Ele vai fazer, por exemplo, uma outra analogia extremamente importante que todos nós conhecemos, que é o apetrecho do soldado romano. E ele vai pegar aqueles apetrechos do soldado romano e aplicar para a nossa veste espiritual. Como é que nós devemos nos revestir da armadura de Cristo? Amém, meus irmãos? Então eu quero aqui rapidamente discorrer 3 princípios extremamente importantes, a fim de que nós possamos então, de fato, estar comprometidos nesta missão que Deus nos deu. A primeira delas é uma vida abnegada. O que é uma vida abnegada, meus irmãos? É uma vida que se doa, é uma vida que se coloca à disposição, se entrega sem reservas. É assim que é um atleta. Um atleta, ele se doa, né, para o seu esporte. E principalmente aqueles atletas de esportes individuais. Não que os esportes coletivos também não seja necessário, mas o individual muito mais, sabe por quê? Porque ele depende apenas de si. Ele precisa dessa vida abnegada.
E dentro dessa palavra abnegada, eu poderia aqui, dentro desse texto que nós acabamos de ler, trazer algumas palavras que se encaixam, que é uma vida abnegada, é uma vida de disciplina, uma vida de dedicação, de resistência, de empenho, de perseverança. É assim que deve ser a nossa vida. Se nós queremos, meus irmãos, nos comprometer com a missão que Deus nos deu, nós precisamos ter disciplina, dedicação, resistência, empenho, perseverança. Não dá para nós achar que dá para fazer a obra de Deus, ou achar que nós podemos nos envolver na missão que Deus nos deu, se nós não levarmos em consideração estas palavras e aplicá-las na nossa vida. Nós precisamos ser dedicados, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ser resistentes, nós precisamos nos empenhar, nós precisamos exercer de disciplina. Amém, meus irmãos? Ora, a vida e a missão cristã se caracteriza nestas palavras, e agindo com compreensão, entendimento e sabedoria a respeito das diversas coisas que cercam a nossa realidade. Em que sentido? E aí agora pegando o exemplo, porque o apóstolo Paulo, como eu disse, ele usa a figura de um atleta, e aí vamos pegar um exemplo então dos atletas e aplicar para a nossa vida cristã. Os irmãos sabem que existem aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. O que é ilícito é aquilo que é declaradamente errado, mas existem outras coisas que, embora sendo lícitas, elas, se aplicadas num contexto errado, numa forma errada, elas se tornam erradas também, elas se tornam ilícitas. E eu vou citar um exemplo. O que na vida de um atleta é completamente proibido, ilícito? O uso de doping, o uso de drogas. Nenhum atleta que se presta, levando a sério a sua profissão, ele vai usar de doping, ele vai usar de droga. Muitos, meus irmãos, na história, inclusive, foram banidos do esporte, porque faziam uso de doping, e aí depois foi descoberto nos exames e foram eliminados. Há uns anos atrás, aí, talvez uns 5, 6 anos atrás, um famoso ciclista que ganhou vários e vários circuitos daquela famosa corrida de Paris, corrida de bicicleta, ele ganhou inúmeras, e depois descobriu que ele fazia uso de doping. Ele perdeu, ele entrou no Tribunal da Justiça Esportiva, ele perdeu todos os títulos e foi banido do esporte. Então um atleta, o que é ilícito para ele? Usar o doping, usar a droga. Agora vamos tentar imaginar aquilo que é lícito, mas que, se aplicado, usado de forma desproporcional, pode ser um problema para ele. Por exemplo, vocês acham que um atleta que leva a sério a sua profissão, ele vai descuidar na sua alimentação? Não. Numa véspera de competição, ele vai ter todo o zelo para, por exemplo, não comer algo que pode prejudicar o seu empenho no dia seguinte. Então ele não vai comer doce exageradamente, ele não vai comer uma carne gorda na véspera do seu aniversário, na véspera da sua competição. É lícito. Se porventura lá no exame após competição constatar que o sangue dele estava cheio de glicose, ele não vai ser desclassificado, mas ele sabe que se ele comer exageradamente doce antes da competição, isso vai prejudicar o empenho dele. Na nossa vida, irmãos, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me edificam. Existe aquilo que é abertamente declarado ilícito na nossa vida, o pecado da carne, a obra da carne, prostituição, lascívia, impureza, mentira, egoísmo, tantas coisas que o apóstolo Paulo descreve lá, as obras da carne. Mas existem tantas outras que, embora elas não sejam num primeiro momento pecado, mas elas podem ser um problema na nossa vida, elas podem ser um atrapalho na nossa missão, e elas podem ser legítimas, mas se elas não forem usadas com sabedoria, conforme aqui eu descrevi, com entendimento, com sabedoria e responsabilidades, elas acabam tornando-se um problema na nossa vida, e a gente precisa ter esse discernimento, senão a gente não vai conseguir cumprir com a missão de forma abnegada. Os irmãos estão entendendo o que eu quero falar? Sabe quando lá em Hebreus 12:1 diz-nos a palavra de Deus que nós precisamos nos desprender de todo embaraço, né? Nos desprender
do embaraço, e ele vai usar as expressões de todo peso e pecado que nos embaraça. Ele vai usar duas expressões: todo peso e pecado. Existem coisas que não são pecado, mas são peso na nossa vida. E por serem um peso na nossa vida, meus irmãos, prejudicam o nosso rendimento, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso na causa. E a gente precisa discernir isso. A gente precisa trazer para nós como reflexão e pensar e dizer assim: Senhor, o que é que porventura está na minha vida e que está sendo um atrapalho? A gente está desconsiderando o pecado. O pecado não pode de forma alguma fazer parte da nossa vida. Mas a gente precisa analisar aquilo que, embora não sendo pecado, mas está sendo um atrapalho na nossa vida. E eu aqui sempre tenho dito para os irmãos, uma das coisas que é para nós hoje uma responsabilidade, o bom uso do nosso tempo. Se você não souber aplicar o teu tempo de forma sábia, nós vamos desperdiçar o tempo. E desperdiçar o tempo é um pecado, porque a Bíblia nos convoca a remir o tempo, porque os dias são maus. Se eu usar o meu tempo de forma incorreta, eu posso estar pecando, mesmo que eu use o meu tempo naquilo que não necessariamente seja um pecado aberto, mas pode ser um atrapalho na minha vida. Amém, meus irmãos? Estou me dando a entender, os irmãos estão compreendendo aquilo que a palavra de Deus nos convoca a vivermos uma vida abnegada. Dentro desse mesmo contexto, o apóstolo Paulo, nas diferentes versões que eu usei para refletir nessa palavra, esse texto ele vai usar expressões como do tipo correr de tal maneira, em tudo se domina, precisa renunciar. Na versão linguagem de hoje, em um dos versículos ele vai usar a seguinte expressão: precisa renunciar a muitas coisas que os impediria de fazer o melhor que podem. Um atleta, meus irmãos, muitas vezes ele precisa renunciar a muitas regalias que o não atleta tem. Então, sabe quando eu e você nos damos no direito de sentar na mesa e comer uma taça enorme de sobremesa, principalmente quem é formiga, como a gente diz? Imagina se um atleta, ele vai fazer isso. Não, ele sabe, como aqui na expressão, ele precisa renunciar a muitas coisas que os impediria de fazer o melhor que podem. E assim também nós precisamos renunciar a muitas coisas que podem ser um impedimento para nós poder dar o melhor para Deus. Paulo foi um exemplo de alguém abnegado, alguém que se dedicou extremamente, e eu te convoco a você ler em casa. Anote esse texto bíblico de 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 4 ao 10. E ali o apóstolo Paulo vai falar da sua vida abnegada na causa do Evangelho. É um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus. O segundo princípio, para que tenhamos nós compromisso e responsabilidade com a missão do Evangelho, nós precisamos ter uma vida com metas, objetivos e propósitos. Todos nós, meus irmãos, meio que cultural, as pessoas no final de um ano já elaboram metas para o ano seguinte. Eu sou um pouco falho nisso, mas eu sei que muitas pessoas estabelecem metas, estabelecem propósitos, têm objetivos para o ano seguinte, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, seja lá no que for. A pessoa diz assim: nesse ano que vem agora, eu quero tais e tais metas para a minha vida. Eu tenho tais e tais objetivos, propósitos, e a pessoa vai trabalhar em cima disso. Amém? Pois na missão é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, inclusive, na versão revista e atualizada, ele usa dessa expressão. Ele vai dizer assim: assim corro, lá no versículo 26, assim corro também eu, não sem meta, e assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele está dizendo assim, como um atleta, todo atleta que entra na competição, qual é o objetivo dele? Qual é a meta, meus irmãos? É ganhar. E ele em tudo vai se dominar, ele vai se propor a tudo. Ele vai treinar, ele vai se disciplinar, e na corrida, na competição, ele vai dar o seu melhor, porque o seu objetivo é chegar lá na frente. E claro, dentro de uma competição esportiva, ele precisa ser o primeiro. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, talvez um pouco menos,
eu disputei uma corrida de 10 quilômetros em Santa Rosa. Até então nunca tinha corrido, eu tinha por hábito diariamente correr em torno de 4 a 5 quilômetros. E eu entrei numa competição de 10 quilômetros, que era sair do parque de exposições e ir até o fundo lá no Toda Hora, cruzeiro e voltar. Que desafio, né, meus irmãos? E quem conhece sabe que o parque você desce e tem que subir. Imagina, eu estou descendo e quando eu estou subindo a Avenida Tuparandi, o cansaço já me domina. E eu disse, puxa, eu tenho todo o caminho da ida, ainda todo o caminho da volta. Ali eu já entrei numa luta psicológica, porque eu dizia para mim mesmo, mas eu vou chegar até o fim. Eu precisei muitas vezes me disciplinar na corrida. Eu muitas vezes precisei, meus irmãos, criar novas estratégias a fim de que eu pudesse chegar no destino final. E eu consegui. Eram poucos competidores, em torno de 50 e poucos. Eu fui no número 30 e poucos. Não cheguei em primeiro, mas o simples fato de eu ganhar a medalha no final, tenho até hoje a medalha guardada. Valeu a pena. Era interessante porque até uns senhores, eu vi um senhorzinho, um vovô passando por mim, na corrida da volta, assim, na subida da Tuparandi voltando para o parque, ele passando por mim. E eu bem mais jovem que ele, mas eu me propus, eu corri, eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo. Na caminhada, na missão, na obra de Deus é a mesma coisa. Muitas vezes você vai passar perrengues, situações adversas, lutas, dificuldades, situações que querem tirar o teu foco, tirar a tua alegria, tirar o teu desejo do compromisso, mas você precisa se disciplinar, porque você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem um propósito. A pergunta que fica, nós temos essa meta? Assim como nós realizamos tantas metas para a nossa vida, e em relação à obra de Deus, nós temos metas. Você estabeleceu propósitos para o ano de 2021 na obra de Deus? Você disse, Senhor, 2020 eu deixei muitas coisas para fazer, mas 2021 eu vou fazer. Você tem dito isso para Deus? É necessário. A expressão aqui, como que desferindo golpes no ar, o apóstolo Paulo está retratando um lutador. E ele diz, né, é até interessante o apóstolo Paulo pegar a figura de um lutador, parece até um pouco escandaloso, né? Porque quando a gente vê a imagem do lutador, qual que é, meus irmãos? Um lutador de boxe, ou aqueles lutadores de MMA no UFC, né? E aquelas cenas são extremamente horrorosas, porque dependendo da luta, muitas vezes ali, eles chamam octógono, né? Vira uma sangueira, aquilo é uma cena, né, um pouco assim pesada. Mas é essa cena que Paulo está aplicando. Naquela época existiam também os esportistas lutadores. E qual é o objetivo do esportista lutador? É desferir o golpe no adversário, não ficar dando socos no ar aleatoriamente. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem uma meta, e a meta é atingir o adversário. Se nós pudéssemos aplicar isso, e de fato dá para nós aplicar na vida espiritual, qual é a nossa meta, irmãos? Qual é o nosso adversário? Atingir o inimigo. Mas para isso nós precisamos nos colocar como lutadores de Cristo. Nós precisamos ter esse objetivo na nossa vida. Amém? Dentre tantos, meus irmãos, que nós poderíamos aqui pegar na palavra do Senhor, o maior e melhor exemplo de todos é Jesus. Ele tinha uma meta, a sua principal era morrer pela humanidade. Mas no tempo de ministério ele também exerceu do seu compromisso, da sua responsabilidade, do objetivo de pregar a palavra e abençoar muitas e muitas vidas e formar discípulos para que pudessem, através desses discípulos, dar continuidade na sua obra. E Jesus, ele cumpriu. Ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo e ele cumpriu tudo isso. E chegou até nós, não por um acaso, não por um acidente, mas porque pessoas se dispuseram. Para finalizar, meus irmãos, o terceiro e último princípio, nós precisamos ter uma vida aprovada por Deus. Porque no final o apóstolo Paulo diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado ou a ser reprovado por Deus. Sabe, meus irmãos, que eu estava estudando o conceito de reprovação na Bíblia,
E a Bíblia ela nos apresenta dois estágios de reprovação. Existe aquela reprovação que vai ser no dia final, quando muitos vão chegar diante de Cristo e Cristo vai dizer para elas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Foram reprovados, desqualificados. Mas há um processo, há um outro nível de reprovação que é no processo. Eu confesso que eu ignorava isso, meus irmãos. Eu não tinha até então um conceito definido na palavra de Deus, mas eu pude entender em cima de alguns versículos. Por exemplo, nós entendemos que o rei Saul, ele foi reprovado por Deus no processo. Ele foi reprovado por Deus, porque ele não cumpriu com aquilo que Deus tinha dado para ele. Qual é um outro exemplo muito claro na Bíblia? Esaú, que é o irmão de Jacó. E por que Esaú foi reprovado, meus irmãos? Embora ele sendo primogênito, ele tinha o direito à bênção paterna, à bênção patriarcal, mas diz-nos a palavra de Deus que ele foi profano, e numa situação daquelas, ele estando com muita fome, ele vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão Jacó. Ele desprezou aquilo que poderia, no plano material, no plano físico, Saul dizer assim, Esaú poderia ter dito: o que tem a ver? É um prato de lentilha, eu estou com fome. O que eu quero saber de primogenitura? Eu sou primogênito mesmo. No final, quem vai ganhar sou eu. Mas ele estava no plano espiritual, dando legalidade para algo errado. E infelizmente nós conhecemos bem a história, que Esaú, embora ele sendo por direito, o primogênito direito a receber o direito, a bênção da primogenitura, ele no mundo espiritual desprezou. Tanto é que a palavra em Hebreus diz: não sejamos profanos como Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura. Então tem pessoas que muitas vezes brincam no plano físico, não entendendo que a falta de comprometimento, de seriedade, de responsabilidade, de levar as coisas de Deus a sério, elas podem estar se comprometendo no mundo espiritual. E aí me leva a um segundo versículo que eu descobri na palavra de Deus enquanto estudava, que é o que está em 2 Coríntios 13:5. Olha só o que o apóstolo Paulo disse para os irmãos em Corinto: examinem-se vocês mesmos, se vocês estão realmente firmes na fé. Provem a vós mesmos, a presença de Cristo está em vocês, a não ser que vocês tenham sido reprovados. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam examinar se vocês estão firmes na fé. Vocês precisam perceber se Cristo de fato habita na vida de vocês. Agora, se vocês não estão firmes, se Cristo não habita mais na vida de vocês, é porque vocês no processo já foram reprovados. E como é triste, meus irmãos, como é triste quando uma pessoa é reprovada por Deus. Nós podemos perder tudo, meus irmãos, mas não percamos a presença do Senhor na nossa vida. É por isso que Davi entrou num desespero. Ele disse: Senhor, não retira de mim o teu espírito. Se há uma coisa que é extremamente ruim, meus irmãos, é nós perdermos a presença do Senhor. É naquela canção que a gente diz, não deixe que eu me acostume a não mais te sentir. Que nós não venhamos ser aqueles que sejam reprovados, mas possamos, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-te perante a Deus aprovado. Nós precisamos apresentar-se perante Deus aprovado, como soldado do Senhor, como soldado que luta. Porque 2 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo, também usando o exemplo de um atleta, ele diz: nenhum atleta é coroado se não lutar segundo as normas. Então luta, combate, guarde a fé, esqueça das coisas que ficaram para trás, como disse o apóstolo Paulo, avança para as que estão diante de ti, prosseguindo para o prêmio da soberana vocação. Firma-se no Senhor, esqueça-se daquilo que o mundo muitas vezes tenta colocar como um atrativo, e esses atrativos por vezes são distrações para nos afastar do propósito de Deus. Possamos fazer do ano de 2021 um ano comprometido da parte de cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar